Papo Amigo, cultura, arte, entretenimento e muita informação pra você. Apresentação, Saulo Tadeu Apes. Ele tem esse jeitinho assim, mas ele é um destruidor de corações. Ele é cirurgião. Sardana vai chegar umas 8h35. Ótimo. Aliás, o Jefferson, ele realmente é uma pessoa que eu tenho uma carinha de admiração e respeito. E olha o que é o destino, gente. Olha o que é o destino. As pessoas que eu estou encontrando agora estão fazendo conexões com pessoas que eu conheço há 10, 15 anos, 5 anos. Olha que loucura. Parece que o universo fez essa brincadeira. Falou assim, vou jogar umas pessoas na tua vida para depois elas se conectarem com as que estão surgindo agora. Eu não sei se isso é sincronicidade, o que é. Eu vejo isso como uma bênção. Pessoal, eu não estou aparecendo, mas todo mundo sabe quem eu sou. Ô Vini, então o pessoal está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo? Então, porque todo mundo sabe que eu sou. Meu nome é Saulo Tadeu Apes. Eu já estou nesse mercado há mais de 20 anos. Então, quem tem que aparecer são os meus convidados. Papo Amigo, informação, conexão, começa agora. 20h03. Boa noite, Regiane. Boa noite, Saulo. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês. Acho que o papo... tenho certeza que esse papo vai render bastante com hoje. Certeza. A Silvana, da Pink Print, não pôde vir. Então eu falo assim, porque a Regiane, ela entra no segundo bloco. Hoje nós vamos fazer 2 entrevistas, primeiro e segundo bloco. Mas a Silvana não pôde vir, ela falou assim, mas vai ficar uma cadeira vazia. Então falei, Regiane, vem pra cá. Um beijo no seu coração, Silvana. Boa noite pra você. Roberto Carlos, fiquei sabendo que você estava em Interlagos esses dias aí, né? Então, exatamente, eu tô cheio de carros. Cliente novo lá em Interlagos e estamos montando lá um plano, né? Traz ele aqui, eu vi os carros lindos, ele mostrando. Hoje com o celular e você no Skype, você consegue ver, no WhatsApp, você consegue ver todo mundo. Boa noite, eu vou pedir, Roberto, você pode emprestar o seu telefone pro seu microtelefone? Tô pirando, tô ficando velho. Não, é a idade, sexta-feira, é a idade, pro meu amigo Jefferson. Ô Jefferson, boa noite, Jefferson. Boa noite, Saulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado aí por mais um convite. E dessa vez deu certo, né? Graças a Deus. O Jefferson... Não, segura um pouquinho o microfone. Daqui a pouquinho já vou... Você passa para a Roberta, eu vou ficar aqui brincando um pouco. O Jefferson, ele é da Kraken Consultoria. Ele desenvolve projetos tanto na área de franquia, o franqueado e o franqueador. Então, a Kraken me lembra um filme Fúria de Titãs, quando começa o Zeus, fala assim, chama lá o Poseidon, invoque o Kraken, me lembra que era né? É um titã, né? Você se inspirou esse Kraken de titãs, né? Ou não? Não. Kraken, na mitologia grega, ele é um polvo. Um polvo, então, um polvo gigante. Ele é um polvo mas que ele recebe ordem do Poseidon. Eu não cheguei nessa página. Essa página ainda não cheguei. Então... É que eu assisto muito filme, gente, vocês me perdoam. E aí o que acontece? Como ele tem vários tentáculos, a ideia é que a Kraken, cada tentáculo seja de um negócio, né? Olha que legal. Então, tentáculo a gente tem a gestão de negócio, outra a gente tem o marketing, outra a gente tem a parte de franchise, né? Aqui. Então, tem a parte de franchise. Então, cada tentáculo ele é uma aba da empresa, vamos dizer assim. Você vê como é que são os universos. Eu conheci o Jefferson, fui lá no café, ele tem um café, uma loja incrível, maravilhosa em Mauá. Fizemos o primeiro teste, o primeiro podcast, né, do Papo Amigo, no canal Papo Amigo, fizemos lá, foi em Mauá. E foi um exercício incrível. E olha que loucura, eu já conhecia a Roberta, já da Associação de Bombeiros Mirim. Agora eu vou passar o microfone para Roberta. Oi, Roberta, boa noite. Boa noite, Saulo. E aí conversa vai, conversa vem. De repente, não, Saulo, porque eu também trabalho na área de franquias. Falei, meu Deus do céu, é o universo brincando comigo, vem pra cá. Então, é o que eu falo sempre, gente. Você pode juntar forças. Eu tenho aqui do meu lado Michael Schumacher, Ayrton Senna, eu tenho aqui o Nigel Mansell, eu tenho o Cruyff lá, como é que é aquele outro, tem também aquele, tem vários aí. Então, você vê como que a gente pode pegar o instinto de competição e transformar em cooperação.
E eu venho exercitando isso muito no Aikido, que é uma arte marcial. Pô, fica à vontade, fica à vontade. Não tá na minha frente, não. Não tá te atrapalhando, não. Que é uma arte marcial japonesa. Ele trabalha o instinto de competição. É extremamente você ser competitivo, mas você pode trabalhar isso na cooperação. Tô errado, ô Roberta? Chega pertinho do microfone. Eu acho que o início de tudo é a competição, certo, né? Até pela cultura que nós temos. A raiva, Não, e mesmo na escola. Tá. Você é sempre estimulado a tirar as melhores notas, a ser um destaque, seja naquela disciplina ou seja, de repente, para participar de algo maior. Mas depois, quando você começa a ir para uma fase mais adulta, por mais que tenha a competição, que os salários estejam envolvidos, que as posições estejam envolvidas, você começa a entender que se não tiver cooperação, né, sejam com seus pares, sejam com seus colaboradores, ou seja com seus superiores, nada na verdade acontece. Você acaba competindo você com você mesmo e em algum momento você é expurgado pelo mercado. Então, eu acho que tem um início, né, na competição por uma questão cultural, mas sem a cooperação, na verdade, a gente não chega em lugar nenhum. Você sabe que eu aprendi uma coisa que é assim: pessoas ricas, né? Pessoas ricas juntam forças. Sim. Os pobres é que lutam entre si. Sim. E se você observar na história, é verdade, até no dia a dia, nos mercados, nas empresas. Ô, Roberta, eu banquei o mal educado, eu vou fazer o seguinte: você se importa, eu vou pegar a minha garrafinha da Tupperware, que a minha amiga Lindalva me cedeu, Trindim me cedeu, eu vou lavar, vou higienizar e vou encher de água e trazer pra você, porque foi a única que eu não trouxe garrafinha. Olha, você aceita? me sentindo um certo bullying, não sei, hein, ó. Você aceita isso? Claro, mas... Então, eu vou passar a palavra pra Regiane, eu vou sumir, vou lavar a garrafinha, vou limpar, eu volto. Não, eu vou passar... Ô Regiane, Sim. Hoje a gente está falando, a Roberta tocou no assunto, pelo amor de Deus, o que fica nos bastidores do Papo Amigo, não sai dos bastidores, fica nos bastidores. Então vamos falar essa questão de bullying. E nós ficamos sabendo recentemente que uma criança, ela foi brutalmente espancada e ela acabou morrendo por causa desses espancamentos, tá? E paralelo a isso, aconteceu também uma história de um cachorrinho que parece que foi perdido no avião e também morreu. Gente, Sim. São duas faces da mesma moeda. Tem gente que ama mais o animal do que o ser humano, tem ser humano que ama mais animal do que gente. Então, nesses dois casos são dois momentos de duas violências. Não vou comparar A com B nem B com C, porque eu sei que tem pessoas que tratam um cachorrinho como um filho, como uma filha. Então eu respeito isso. Mas eu tô vendo assim. O que eu tô vendo é o seguinte: numa situação foi um acidente, tá? E na outra situação parece que houve uma negligência. Então, gente, dos dois casos nós vamos falar agora única e exclusivamente do caso do menino. Não é comparar A com B, pelo amor de Deus, tá? Porque senão o pessoal já começa a querer comparar com B e não estamos aqui para comparar nada não. Com relação ao que aconteceu com o menino, foi negligência, foi acidente, na sua visão, com as informações que a gente vê na mídia. Você saberia dizer alguma coisa sobre isso ou não quer tocar nesse assunto, Regiane? É muito difícil dar uma opinião sobre, né? Porque a gente nunca está lá colhendo os fatos verdadeiros. Para tudo existem os dois lados. Para toda verdade existe os dois lados. Existe a minha verdade, a sua verdade, e a gente não sabe. A única coisa é que uma vida foi levada aí. E a partir do momento que uma vida foi levada, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Eu acho bem complicado tudo isso. Eu vi a notícia por cima, Sim. não me aprofundei. Sim. Mas e de fato não tem como ir para um lado ou para o outro, mas eu acho que no mínimo serve para nós abrirmos os nossos olhos para as falhas que existem em relação a todos os processos. Porque para ter chegado num caso extremo desse, né, de repente ter iniciado ali com umas brincadeiras maldosas, mas ter partido para uma agressão física a ponto de uma criança vir a óbito, no mínimo muitas falhas existem em relação à lei, em relação aos processos escolares e em relação, claro, onde tudo começa, que é a educação dentro de casa. O quanto eu estou atenta para a palavra do meu filho.
né? Obrigada, viu, pela água, está desfeito o Sim. bullying. Uma criança está desfeito o bullying. Uma criança. Ai, desculpa Não, cortar fica- você. que eu sou não sou da área, tá? Sim. Então, assim. Não, eu acho também que não. Também não. Eita. achismo, né? Eu acho que assim, essa questão de, vamos dizer, passar muita mão na cabeça, ele faça com que a pessoa exceda. Quando você não tem limite, você excede. Sim. Então, no momento, eu sei que eu vou ser punido, então eu penso, pô, será que compensa? Mesmo que seja inconsciente, Sim. você Uhum. põe na balança, será que compensa ou não? A partir do momento que eu sei que eu não vou ser punido, aí fica legal porque eu quero me mostrar para alguém. Sim. Então vamos juntar, vamos, peraí, como assim? Né? Então eu vejo essa situação, tá? Como vou me colocar aqui, me intitular, me rotular como consumidor. Eu vejo como consumidor e não como conhecedor, profissional. Eu vejo assim, que é um negócio banalizou. Sim. Hoje você tá vivo, amanhã você tá morto, que pena, morreu. Tá bem por aí Mas eu queria mesmo. até perguntar pra vocês, Aham. vocês não acham? Eu acho que tá tendo muita intolerância. Aumentou demais esse tipo de coisa. As pessoas elas não toleram mais nada, né? É um Muda- excesso. A educação mudou muito, né, gente? Antigamente, os pais, eles queriam ser pais e depois amigos. Hoje, os pais querem ser amigos e depois pais. Então, muitas vezes uma mãe chega dentro do consultório, eu tenho crianças com 2, 3 anos que estão dominando a casa, né? Fazem o que querem, batem, mordem, fazem o que querem. Lógico que existem patologias também, mas as crianças que não têm patologia, são só comportamentais. E a mãe vem chorando sempre e fala, eu não sei o que fazer, eu faço isso, eu dou tudo, eu faço aquilo, eu converso, eu explico e tudo mais, não deixo faltar nada, a gente é isso, a gente é aquilo. Aí eu fico ouvindo, lógico, vou acolher essa mãe, mas eu olho para ela e falo assim, tá bom, você é uma excelente amiga, quando que você vai ser mãe? Né? Então, o papel de mãe e pai não pode ser trocado pelo papel de amigo. Porque o que eles fazem? Eles começam a tratar os familiares como colega lá da rua. E já não tendo respeito dentro de casa, eles vão respeitar alguém fora? Com Eles não certeza vão. não. Essa construção é feita dentro de casa, essa agressividade é feita dentro de casa. Tá certo também que tem muitas crianças que veem muita violência dentro de casa, pais que gritam, que se batem, que não se respeitam, e eles reproduzem isso como um espelho na sociedade também, né? Então, por isso que eu falei, cada caso é um caso, a gente não sabe. Às vezes a criança que comete uma atrocidade dessas é porque ela está vivendo essa atrocidade também, Então, né? Mas só para dar uma pimentada no negócio, ali não foi uma, né? Ali foi um grupo. Sim. Ali não foi uma, né? Foi um grupo. Foi um grupo. Então é um grupo que É? justifica todos eles estar passando a mesma situação, né? E uma coisa Sim. que eu aprendi, me formei, acho que foi em 2015, 2016, e tinha um professor que falava, na época não encaixava a frase, e hoje encaixa demais, né? Sobre o seguinte, todo caso, eu até lembrei pelo comentário que nós fizemos, né? Todo caso não tem dois lados, ele tem 3 lados. Porque ele tem o meu, o seu e a verdade. E a verdade. E a Eu verdade, vou defender o meu é. piamente, você vai defender o seu piamente. Ponto final. Tá, mas e a verdade? E a verdade, né? Mas por isso até que eu, assim, sem estar muito a par do que efetivamente aconteceu, eu tento sempre puxar para a questão até de negócios. Precisa existir alguém, né, uma parte muito Sim. imparcial que seja capaz de analisar a situação de cima e entender onde estão os gaps, onde estão as falhas que permitiram que aquela situação se tornasse extrema. Independente de nós termos uma educação hoje modificada, né, os papéis dos pais ali mais preocupados com a parte de amizade do que da educação em si, ou das leis dentro de escolas de impedirem, né, uma maior aproximação por parte dos professores em relação aos alunos para, de repente, aquilo não demonstrar uma certa agressividade, mas alguém precisa olhar o que precisa ser modificado dentro daquele universo. A gente consegue mudar a lei? Talvez não. Mas dentro da minha escola eu consigo mudar os processos, as regras, as normas, né, as atividades
que competem ao professor, a um supervisor, a um estagiário, para que aquela situação não volte a acontecer. Porque o intuito é sempre que você consiga corrigir. Ah, começou um bullying, eu consigo intervir. Começou uma certa agressão verbal, consigo intervir. Começou uma briga entre duas pessoas, eu ainda consigo intervir. Mas quando começa um grupo, né, a se exaltar, aí efetivamente fica complicado de você contornar. Sim. E aí a gente acaba se deparando com essas atrocidades. Eu fazendo até a analogia de negócio para essa situação, né? Na minha visão, não detenho conhecimento, mas na minha visão perdeu a estribeira. Então, para chegar nesse ponto de vamos parar, todo mundo sentar e ver. O que acontece? Né? Como então você... eu só para. Então eu vejo isso também para o negócio do seguinte. Eu estava até brincando, né? Quando eu estava conversando com o Roberto do seguinte. Até você não assinar o meu contrato, eu vou te ligar todo dia, nós vamos tomar café, jantar, eu vou ligar para você para saber se você dormiu bem ou não. Você assinou o contrato? Tchau. Não, mas é aquela parte que ficou nebulosa, Sim. Problema seu, né? Então é um momento que não é uma área que está comprometida. São todas. É tudo que está comprometido. Sim, é o modelo de negócio como um todo, com certeza. Qual que era a idade da criança mesmo, Saulo? Se eu não me engano, eram 13 anos. 13 anos, então, 13 anos, do que a gente está falando? A gente está falando de adolescentes. O que o adolescente precisa? Ser pertencente a um grupo. Então, dentro desse grupo, sempre terá um líder que vai levar os outros, né? Então, se eu não faço igual, eu fico excluído do grupo. Então, é por isso que acaba acontecendo em grupo e em série. Porque eu preciso ser pertencente ao grupo. Se esse adolescente não tem uma família bem fundamentada, que explica, que sempre esteve junta, né? Que sempre acompanhou esse adolescente, ele vai se enfiar no meio desse grupo e ele vai fazer. Ele não tem força para não fazer. Então você acredita que está acontecendo uma geração de pais fracos? Olha, eu acho que está acontecendo uma geração de pais invertidos. Viramos amigos. Entendi. Né? Porque o verdadeiro pai é aquele que conduz o filho, não é aquele que fica passando a mão na cabeça do filho o tempo inteiro, né? Mas Regiane, eu tenho uma mais ou menos, eu vou colocar a data aqui por cima. Em 2009, 2010, eu tive um escritório aqui no centro de Santo André. Tá. E eu tinha uma secretária, escritório de advocacia, eu estava estudando na época e tinha uma secretária. E eu via que ela vinha com uns tênis caros, na época uns telefones caros, eu falava, caramba, tinha um que eu nem tinha. Não que a gente tem que ter melhor, pelo amor de Deus, mas falou, cara, não tô pensando em trocar ela, tá, mas como que é assim? É uma forma de ser aceito na sociedade também. Sim. Tá, eu tá com tênis da moda, eu tá com telefone da moda, é uma foto. Você não acha que essa evolução da necessidade que a sociedade impõe para você ser aceito, isso daí é algo que, se continuar desse jeito, daqui a pouco o filho vai estar falando pro pai, ó, é o seguinte, a partir de hoje você não entra mais aqui. Mas acontece, né? E você acha que não acontece, isso acontece. O que acontece? A gente está na geração do ter e não do ser. Sim. Né? Os valores já praticamente não existem mais. Então, se eu tenho um tênis mais caro, eu sou, né? Se eu tenho um celular mais top, eu sou. Então, a gente está infelizmente nessa geração agora. Né? Então, onde gera muita competitividade, eu entendo que a competitividade ela é saudável até um certo ponto. Depois que você já começa a entrar nessa vibe, começa a adoecer. Sim. Porque se você não tem o dinheiro para ter aquele celular caríssimo e o meu amigo tem e eu não sei me colocar limites para isso, o que vai acontecer? Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou pegar as coisas dentro de casa, vou vender para ter aquilo que é melhor do que o outro tem, né? Então nós estamos numa geração de baixa tolerância a frustrações. Os nossos adolescentes hoje em dia são muito poucos, lógico que existem as exceções, mas eles não sabem receber não. E é uma situação tão engraçada que nem a gente trabalha com a parte de franquia, né? Então você fala de negócio o tempo inteiro. E às vezes eu converso com algumas pessoas, conversei com um rapaz esses tempos, o menino tem um currículo invejável.
Eu ainda brinquei, eu falei, se tiver reencarnação e eu reencarnar mais 3 vezes, Pois eu chego na metade da sua graduação. Pois é, aí Era trabalho um mês com nisso, você. pós-doc naquilo, não sei o quê. E eu falei, caramba, mas que legal, tal, batendo papo. E assim, era difícil eu ter um contato visual com ele. Ele não olhava direito no meu, ficava assim. E aí eu ia teve falar, só se for autista. Não, ele não era? Não. Mas ele assim, a hora que eu falei pra ele assim, legal, com esse monte de coisa, o que você faz? Estuda. Olha, ele me enrolou meia hora, ele não consegue. Até hoje eu não entendi o que ele faz. Porque ele trabalha, ele tem alguma coisa. Eu não entendi o que ele faz. Então, assim, a graduação é gigantesca, o conhecimento é gigantesco, mas se colocar uma pessoa na frente dele e falar, conversa, acabou. Mas a vivência, ela é pouca. Mas, na verdade, aí a gente volta para a questão de mercado. Quantas vagas não são muito bem descritas, quando na verdade parte daquilo é desnecessário. Mas a gente vai para quem analisa. Eu não tenho competência para sentar com você e entender de fato quais são as suas competências e habilidades que lhe colocam na posição de desenvolver certas atividades. Como eu não consigo te avaliar dessa forma, eu preciso me basear nos seus certificados. Então, quantos cursos você fez? Em que faculdade você estudou? Quantas línguas você tem? Quando na realidade você nem vai usar. Mas é algo que assim, isso eu entendia antes, isso daí, até como um limite para candidato. Porque abrir a vaga era 1.000, 2.000 pessoas. Se eu coloco o inglês, já vai diminuir para 500. Sim, então, é uma peneiragem, né? Isso. Mas hoje eu vejo que daqui a um tempo vai ter assim. Você lembra do João e Maria? Que falava, põe o dedinho para fora para ver se tá gordo. Não, vai ficar da mesma coisa. Então eu abro um negócio, passo a comida, é só por ele um computador e água, acabou. O que eu preciso dele eu vou extrair ali, porque não tem condição de você ter uma conversa. Sim. Você entendeu? Então é nesse ponto que eu falo. O conhecimento é grande, as chances são grandes, só que a pessoa não tem. Não sei executar aquilo que eu estudei. Não fala. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, mas pra que tanta coisa? A mesma coisa que eu comprar uma Ferrari e andar 20 por hora. Sim. O cara fala, mas por que você não compra um Fusca? É mesmo? Não, eu tenho uma Ferrari. Então, mas a questão humana, que ela é tão essencial, independente do segmento, ela não é estimulada. Nessa geração, principalmente. Ela não é. Principalmente. Por isso que fala-se tanto a respeito de, antes era o gerente, hoje é o gestor. Mas quantas empresas ainda não têm a sua administração comprometida? Porque poucos são os gestores, porque poucos são os líderes. É muito mais fácil eu mandar do que eu efetivamente desenvolver uma pessoa. Eu acompanhar ela no seu início, meio e fim. Por mais que ela seja bem preparada, ainda assim, para aquela cultura, ela vai precisar de adaptações, ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de correções. E quanto eu, que um dia fui contratada há décadas, estou preparada para desenvolver esse perfil. Por quê? Porque as pessoas também acham que desenvolver uma equipe é desenvolver todos da mesma forma. Não. E se você tiver 10, são 10 pessoas diferentes. Se você tiver 100, são 100 pessoas diferentes. Então, a sociedade, na minha visão, e muito voltada para negócios, ela se perdeu nesse quesito, no humano. Entender que somos todos diferentes. Olha a plaquinha ali, ó. Deixa eu até só fazer um parênteses. Mas exatamente dentro disso que você havia falado. Só o meu é rapidinho. A minha última entrevista de emprego, antes de eu começar com o meu negócio próprio, eu fiz aquela bateria de entrevista, tal, passou em tudo e no final em inglês. E eu não tenho. Eu estudei em 2 escolas aí fenomenais, mas não desce. Eu tenho que aceitar isso. Legal. E aí, fizemos tudo em inglês. Chegou lá, o cara entrou e falou: você passou por todas as áreas, agora a parte de inglês assim assado. Vamos lá, vamos fazer um teste. Eu vou chamar fulano. Eu falei: olha, eu não tenho, já adianto, eu não tenho, tá? Se isso for uma nota de corte, eu já tô fora, tudo mais, tal. Ele falou: pô, que pena, tal. E como eu já tava pensando nisso aí mesmo, eu perguntei pra ele, falei: bom, o senhor é o gerente? Você tem o inglês? Aí ele travou. Então, como um gerente de uma área que exige inglês, ele não tem o inglês, né? Então, assim, é a mesma coisa que eu começar a exigir as coisas das pessoas, para fazer você tem que... E eu não praticar. Eu não ter... Você entende? É muito complicado. Eu pratico muito... eu pratico muito network. Esse ano eu tirei para reciclar meu network.
E nessa reciclagem eu conheci um rapaz, que ele ele tem um negócio aqui em São Bernardo, e ele participou do Shark Tank. E ele ganhou mais de 1 milhão, ganhou não, né? Investiram nele mais de 1 milhão pelo projeto que ele aprendeu. O cara é fora da curva. Sim. E a gente conversou bastante, e ele falava, Jefferson, sabe o que você começa a fazer? Trabalhar no gargalo. Não adianta você falar, pô, vamos fazer isso pra gente, não, você não tem que ajudar ninguém. Enxerga o gargalo, trabalha no gargalo. Eu comecei a fazer isso e estourei. Então, assim, o meu medo é eu ter que mudar tanto e eu me perder de mim mesmo. Entendeu? E se perde. Né? Isso acontece muito. Quando a gente está numa procura louca, assim, a gente acaba se perdendo, e o que é pior, né? Acaba se perdendo de valores, acaba se perdendo, não entendendo mais quais são os nossos limites. Então, você ultrapassando os seus próprios limites, você adoece, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa busca louca, a gente tem que entender o quê? Primeiro, tem que se fazer um planejamento. Até onde eu quero ir? Eu quero ir até aqui. Então, não ultrapasse isso, porque talvez, ultrapassando isso daqui, você está ultrapassando seus limites, os seus valores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa busca. Né? Eu trabalho com bastante autoconhecimento e olha... Então, acho que dá um tempo ainda para a pergunta, mas dentro do que a gente estava falando lá atrás, o ser humano, da criação, você entende então que é possível criar um filho, como criar um filho sem então a presença dos pais? Não seria, dentro dessa linha, não seria talvez mais factível? Dependendo dos pais, pode ser bom. Não. Essa geração de pais que nós estamos falando agora. Eles teriam como cobrar mais fácil isso, né? Porque eles não respeitam mais os pais, né? Verdade. Mas existem pais bons ainda. Eu tenho pais ali que são muito assíduos, pais que são muito presentes. Tudo aquilo que eu passo, que deve ser continuado durante a semana, é feito. Então existem aí, sim. É que nós temos os outros pais. O que acontece? Mudou muito o nosso perfil, né? A mulher hoje, ela vai para o mercado de trabalho, a mulher sai para trabalhar. Antigamente as mães faziam o quê? Cuidavam dos filhos, da casa, do marido. Hoje não, elas saem. Então é aquilo que eu falo, quando elas voltam para casa, precisa ter o quê? O tempo de qualidade com o filho. Então o que eu sempre peço? Tudo bem, você está cansada e tudo mais, mas você tem um filho, não adianta. Então você tem que dar, se for meia hora, é meia hora com muita qualidade. É melhor que ela ficasse, melhor do que ela ficasse o dia inteiro sem qualidade com aquele filho. Então isso já ajuda bastante, né? Eu acho que os pais tinham que passar por um processo de escola de pais. Escola de pais. Escola de pais. Na linha do nosso meio aqui de negócios, por exemplo, um adolescente desse que não respeita pai, que não tem realmente os limites, etc. Mas no mundo corporativo, quando ele vai lá ter que lidar com o dia a dia da empresa, muda tudo. Ele tem um choque realmente de realidade. Acho que eu mexi em algo aqui. Exatamente. Ele não tem espaço para ele fazer o demitido, sai fora, não fica, mas a né? gente tem uma rotatividade tá muito grande. Tendo, né? não o varejo tá? em si, ele é muito difícil. Eu só quero fazer uma observação seguinte: como o Coronel Sardano ainda não chegou, a gente vai continuando o bate-papo. Quando ele chegar, aí eu chamo o comercial, tá? Porque eu tô vendo que o assunto tá interessante. Eu tô aqui no fundo, gente, tô prestando atenção. É uma verdadeira aula, uma palestra. A gente vai fazer um papo café, amigos e negócios, logo. E o pessoal tá mandando mensagem, manda mais que eu tô gostando, manda mais. Obrigado, gente. Então compartilha aí, tanto no Facebook, no YouTube. E o pessoal do FM, do AM, um beijo também no coração, do pessoal do aplicativo também. Qualquer coisinha é só mandar mensagem no WhatsApp do Papo Amigo 973737748. E olha, tá um time aqui maravilhoso. Eu tenho mais que agradecer, gente. É esse tipo de conhecimento útil que eu quero passar para as pessoas. Estuda por desaforo para largar a mão de ser besta. Lema do Papo Amigo, é a base do Papo Amigo. Então, por favor, continue, gente. Continue aqui o que acontece, né? Eu costumo dizer lá na clínica, filho não vem com manual de instrução. Então é errando que a gente vai consertando quando você procura ajuda.
Mas quando você vai deixando para lá, porque é muito mais fácil você dar um celular para um filho e ele ficar, você dá um tablet, deixar brincar com um jogo, né, eletrônico lá, que é aqueles jogos de sangue, aquela loucura. Você recomenda isso? Jamais. Ah, tá. Não tem. Porque eu conheço pessoas que tem criança autista, aquela coisa toda. Dá um celular e claro, a criança vai ficar quieta. Jamais, a criança precisa de estímulos. Eu tenho um amigo que ele me contou com maior felicidade. Meu filho é pequenininho, você tem que ver que legal. Eu falei, que legal, o que ele tá fazendo? Ele já aprendeu a desbloquear o celular. Exatamente isso. Eu falei, não tá novidade isso aí. Nossa, eu ouço tanto isso. Eu falei, tomara que ele cresça logo pra rapelar tua conta, né? Entrar no banco e acabar com o teu dinheiro, aí você vai ver que lindo que é. Mas a gente tava falando dos reflexos, né? Sim. Dessa educação nos negócios em si, ele, na minha visão, ele acaba prejudicando não só o adolescente, né? O adolescente não, o ser humano que tem essa educação ou essa deseducação e vem trabalhar nos negócios, porque ele não tem outro... Ou ele vai sofrer muito para mudar e, consequentemente, se adaptar às regras corporativas e, consequentemente, desempenhar um bom serviço, ou ele vai acabar sendo demitido. E para os negócios em si, o reflexo acaba ainda sendo mais negativo, porque você tem uma rotatividade muito grande, você acaba se deparando com um desafio de não só de busca, captação, mas de desenvolvimento de perfis que, de fato, consigam agregar no resultado da operação em si, né? E você acaba tendo seus resultados ou postergados, prorrogados, ou até mesmo, às vezes, comprometidos, porque todo mundo depende de pessoas. O varejo em si, e dizem que, dizem não, né? Agora a gente ainda está com uma dificuldade ainda maior. Quantas operações não estão com as vagas em aberto e você não tem pessoas que queiram trabalhar, que estejam dispostas a ficar ali 8 horas. É um absurdo na visão deles. Exatamente isso. Eu quero pegar um gancho aqui. É o seguinte, pessoal. Eu quero fazer um exercício como seria o tema do segundo bloco, tá? Inclusão versus exclusão. Como as relações humanas afetam nossas vidas, porque tem muito a ver com o que vocês já estão falando. Então, inclusão versus exclusão. Como as relações humanas afetam nossas vidas. Estou vendo, por exemplo, pais e mães, de repente jogar na mão de uma criança um celular, toma, te vira, não me enche, sabe? Então, acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora. Reflexão, fiquem à vontade. Deixa eu só aproveitar nessa parte dos negócios, que assim... Eu comecei a fazer algo que assim, eu separar isso, eu passo para todo mundo, tá? Separar separar a teoria da prática. Então eu posso ler um livro, se pegar um livro de gestão, um livro de negócio, eu leio 4, 5 livros, eu não sou gestor. Sim. Eu não sou. Porque 90% das coisas que vai acontecer, e tá aqui meu colega que aprova, 90% das coisas que vão acontecer não está no livro. Está na prática. É vivência, é entender, apanhando. Percorrer caminhos. Dentro disso que você vem falando, o que acontece hoje? A pessoa vira, quando você fala alguma coisa, a pessoa vira e fala assim, não, legal, depois a gente conversa. Ou seja, na cabeça dele ele é autossuficiente. Sim. E ele começa a mexer. Começou a mexer, e daqui, sei lá, vamos dar um exemplo aí, 3 meses ele te chama. Aconteceu isso. Custa tanto. Então, se da primeira vez eu cobrei 10, agora eu cobro 40. Mas peraí, você tá querendo extorquir? Não. Agora o que vai ter que fazer? O problema aumentou. Com certeza, ele ficou mexendo. Você ter me chamado, já tá na UTI já. Não é verdade? Já tá na UTI. Não tem o que fazer. Se você tropeça num fio, você mata a empresa. Então eu vejo isso principalmente na parte de franquia. Tá? Então franquia, legal, bacana, estamos vendendo tanto, eu faço muita divulgação no LinkedIn, né? Muito bom. Então no LinkedIn, quando eu olho assim, franquia XPTO, durante os próximos 12 meses, quer abrir mais 50 unidades. Eu pego e divido 50 por 12 e falo, olha quantas por mês eles vão ter que abrir. Ou seja, é empurrar a goela abaixo do cara a franquia. Aí vem as aceleradoras. Não colocando todas na mesma posição. Empurra a goela abaixo e depois, amigo, um abraço. Então, mas aí a gente volta, é que realmente tudo é muito sistêmico,
né, o quanto essa dificuldade que nós temos em enxergar cada um dos seres humanos dentro das suas diferenças, e por isso que eu não levanto bandeira de nenhuma minoria, porque todos somos diferentes. Claro. Sim. Cada um na sua especialidade, cada um no seu nível, mas todos somos diferentes. Então, se nós já temos essa dificuldade, quando a gente vai para o mundo de franquias, que parte-se do princípio que tudo precisa ser padronizado, apesar do padrão, eu tenho que ter consciência que, principalmente estando no Brasil, do tamanho que ele é, com a diversidade que ele tem, eu vou ter franquias, eu vou ter unidades, operações diferentes, mesmo todas participando da mesma marca. Perfeito. E o quanto a minha equipe está preparada para liderar essa rede e para conduzir que todas as estratégias tenham o mesmo tipo de retorno, o mesmo tipo de resultado, quando na verdade eles também não foram preparados. Então se torna algo, o comprometimento vai sendo em cadeia. Eu quero 100 iguais. O problema da franquia que eu vejo é assim, eu cobro, tá? Porque se você está numa área e eu vejo que o número de pessoas é grande e você não está atingindo, eu te forço que senão eu abro tua área. Eu ponho uma outra unidade aqui. Sim. Peraí. Eu te ameaço. Tem alguma coisa errada. Sim. Né? Eu tive uma franquia grande, tá? Caí do cavalo. Tá? E nas reuniões eu falava. Todo mundo. Que não sei o que era de odontologia. Então eu imagina, eu que sou gestor, 20 dentistas. Só eu era gestor. E todo mundo amém porque era falado. E aí chegava num ponto e falou assim, ô São Bernardo, o que você acha? Eu falei, então, vamos só começar pelo seguinte, porque eles chamam por região, né? Ô São Bernardo, o que você acha? Eu falei, vamos começar pelo seguinte. Falando na boa, mas só para pontuar, só para pôr o crachá aqui. Eu não sou teu funcionário, eu sou teu cliente. O cara queria morrer de catapora, ele queria morrer de unha encravada quando falava isso. Porque na cabeça dele, eu sou funcionário. Você tá na região tal, por que você não tá produzindo? Peraí. É que a relação do franchising, ela é algo bastante ainda subjetivo, né? Porque você não tem um funcionário, o franqueado ele não é seu funcionário, o franqueado ele não é seu sócio. O franqueado é um parceiro seu, né? Ele entra ali para alavancar seu negócio, para pôr muito dinheiro no seu bolso. Exato. Então, mas aí no dia a dia, transcrever essa relação é muito difícil. Porque você quer mandar, mas você não pode. Você quer cobrar, mas você não deve. Nossa. Mas ainda assim, e do outro lado por isso também. Que eu falo, e isso tem tudo a ver com a sua área. Porque é o seguinte, é o momento que tá os dois lados, tanto franqueado quanto franqueador, ele tá numa briga. O trabalho que eu faço hoje é a mediação entre um e outro. Eu faço a mediação entre um e o outro. E eu já pensei várias vezes em trabalhar com um casal que é muito mais fácil do que com um franqueado. Se você acha que é difícil trabalhar com o terapia entre homem, você não vê entre franqueado e franqueador. Nossa, milhão de vezes. Assinar o contrato. Acabou, ali acabou. Depois ali acabou. São os inimigos casados. Então, o que eu vejo hoje? E despenca, porque eu tenho uma franquia aí de um segmento que aparentemente tá bom, mas tá péssimo. E eu fiz um trabalho para 2 franqueados, vieram mais 10. Eu falei, vocês vão acabar com a franquia se sair todo mundo desse jeito. É problema deles. Problema deles. Mas problema deles porque eu não enxergo o quanto isso também reflete em mim. Porque não, o franqueado também não tem uma visão sistêmica. Exato. Mas a perda, o prometido é o que mata hoje. Então, mas porque não deveria ser uma promessa. É muito complicado, porque... Uma coisa que eu até eu comentei com o Roberto antes, é o seguinte. O conceito de know-how mudou hoje. O que era know-how antigamente? Know-how é quando você detém o conhecimento, tá, do processo de como funciona, você sabe como funciona. Isso era know-how. Hoje know-how virou o quê? Eu vou encher sua clínica de gente. Eu vou encher seu departamento de gente. Pô, mas isso não é know-how, isso é um departamento comercial bem feito. Sim. Não, compra essa daqui que eu vou... Nossa, você vai ver que vai sair gente pelo ladrão. Tá, mas e o teu know-how? Então, enche de gente. Isso não é know-how. Deixa eu fazer uma coisa assim. Pergunta de leigo. No caso, Regiane, nós estamos vendo aqui essa questão da importância do trabalho. Então nós estamos falando de gerar negócios, B2B, B2C, supply,
essa questão de trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, 24 horas por dia, isso também não enfraquece as relações humanas em casa, papai, mamãe, filhinho, filhinha, não destrói, talvez não seria isso que está enfraquecendo a base da família brasileira, ou não? Que eu respondo, hein, gente? Porque é muito complicado, né? Como a gente está nessa geração do ter e não do ser, quanto mais eu trabalho, mais eu tenho. Mais eu fico fora de casa. Menos qualidade para minha família eu dou. Menos tempo eu tenho. Chega final de semana, tô morto, não quero sair, eu quero ficar dentro de casa. Aí o que eu faço? Eu dou o celular pro filho, eu compro aquele computador para ele, eu jogo, coloco ele naquele jogo que ele quer, porque ele vai me deixar quieto para mim poder descansar. Entendeu? Ninguém vai me perturbar. Cadê o relacionamento aí? Já era. Né? Tá bem difícil. Tem alguém para dividir as contas, Sônia? Ai, gente, eu tenho famílias assim que eu vejo que são muito bem estruturadas, tanto o marido e a esposa trabalham fora, são bem estruturados, as crianças muito bem estruturadas, né? Estudam em escolas boas e tudo mais. Mas você olha, você vê que é uma loucura, é 12, 14 horas por dia. Aí você conversa com a mãe e a mãe fala, nossa, eu não consigo sentar para brincar com eles. Não consigo, né? Então, é muito complicado isso. Então, você tem que ir trabalhando isso. Se a mãe tem a boa vontade, entende que é necessário, ok. E quando não entende? Você sabe qual é o meu maior complicado, o meu maior sonho de vida? É ter um papo amigo de 2 horas. Sardano chegou, então, vou chamar o intervalo. Vini, vou chamar o intervalo, porque aí a gente muda o cenário aqui. Gente, vocês vão ter que voltar de novo. Não tem como, vocês vão ter que voltar aqui. A gente vai... Nossa, muito das 2 horas. Mas você sabe Gostei. que hoje... Mas Gostei. assim, olha, é o que o meu coração fala sempre. Eu gosto de trazer vocês e obrigado pela gentileza e pela paciência, porque esse time, a tendência que acontece é marcar uma entrevista para cada um. Não é só hoje. Hoje é apenas um gostinho, uma degustação. E todo mundo que já conhece o estilo Papo Amigo sabe que a gente faz isso. Então, por exemplo, vai chegar uma hora, o Jefferson vai vir sozinho, a Roberta vai vir sozinha, a Regiane, o Roberto Carlos. Então a gente exercita isso. Então, graças a Deus, vocês vieram hoje, atenderam a minha solicitação, o meu pedido. Obrigado, de coração. Então a gente vai para o intervalo e voltamos já já com mais Papo Amigo, informação com reflexão. E a Regiane fica. Papo Amigo, o programa do seu coração. Você está ouvindo Papo Amigo. Eu concordo. 20 horas e 49 minutos. Graças a Deus. Sardano chegou. Edson Sardano, Coronel Sardano. Boa noite, Edson. Fica à vontade, que chega perto do microfone. Estou vendo aqui no microfone. Essa daí quem estava usando é essa garrafa aqui. A Roberta estava utilizando. Se você não se importar, fique à vontade. Fique à vontade. Ela estava utilizando. A Roberta tomou. Você quer que eu lave a garrafa? Não. Então fique à vontade. Antigamente o pessoal dizia que quem toma no mesmo copo, na mesma garrafa, descobre o segredo. Sabendo os segredos, né? Ixi, Maria. Vou esconder a minha. Ô, Sardano, obrigado você ter vindo, viu? Eu que agradeço. De coração. O Sardano também é outro guerreiro, E hoje tá sensacional, gente. A energia tá boa, viu? O pessoal que tá comentando, o pessoal, tô vendo aqui o pessoal nos bastidores. Sardano, a gente colocou aqui na parte do segundo bloco, que seria... Água, como é o nome da menina? Da Roberta. Isso, vou descobrir o segredo da Roberta aqui. Vou acabar apanhando aqui. O Sardano, a gente tinha colocado no segundo bloco, o que a gente ia colocar assim, o tema, basicamente, é inclusão versus exclusão. Como as relações humanas afetam nossas vidas. Porque a gente tem observado, a Roberta falou uma coisa que é verdade, todo mundo é diferente. Todo mundo, quer dizer, cada ser humano é uma minoria, porque cada ser humano é diferente. Então, a pergunta que eu faço aqui agora, que eu vou fazer agora, até de um ponto de vista, é uma reflexão, não é uma pergunta. É o seguinte: será que não está tendo um certo exagero nessa questão de falar inclusão, exclusão, inclusão? Porque a impressão que dá que tem muita gente querendo surfar nessas histórias, única e exclusiva uma questão política, e quando chega próximo das eleições para ganhar voto. Essa é a sensação que eu tenho. Qual a sua visão desse mundo tão
estranho que está acontecendo no nosso dia a dia, Sardano. Fique à vontade. Parcialmente eu tenho a mesma sensação. Eu assim, excluiria disso aí só a questão político-eleitoral, porque, embora isso seja utilizado, eu acredito que seja no segundo plano. O que nós estamos vivendo realmente é uma loucura, um frisson aí, com essa coisa de inclusão, de identidade de gênero, raça, tudo isso aí tá virando uma loucura, e infelizmente com uma base, com um fundamento ideológico muito forte, que você vê que não é real. Eu vou dar um exemplo simples, que eu estava conversando aqui com a Regiane, é um exemplo extremamente pertinente. Quando uma pessoa, aconteceu agora com a vereadora de São Paulo, a Cris Monteiro, ela tem aquela doença alopécia, perde os cabelos todos, né? E ela, lá na sua atividade de vereadora, uma vereadora conservadora, de direita, do Partido Novo, o meu partido, ela votou lá favorável à privatização da Sabesp. E estava lá aquele monte de gente, né, levado pela turma do contra, turma da esquerda lá, contra tal. Só que é o seguinte, ninguém lá disposto a argumentar, a dialogar, mostrar o outro lado, o que pensa, o que não pensa. Começaram a ofendê-la. Como não tinha como ofendê-la, porque é uma mulher extremamente serena, preparada, culta, bem-sucedida, veio de berço humilde, que não tem nem como assim, criticar nesse sentido, começaram a ofendê-la na doença. É um absurdo isso. Então, o careca, ou não sei o quê, a peruca ficou com a inteligência, sabe assim, uma coisa assim baixa, mas baixa, não tem o que falar, dá vergonha de ser humano. E aí, inclusive, eu fiz uma postagem hoje, fazendo essa comparação, quer dizer, cadê a sororidade? Cadê a inclusão? Cadê a solidariedade? Cadê? Aí? É verdade. Ninguém larga a mão de ninguém. Não larga a mão de... Não, desde que seja a mão esquerda. Se é a mão esquerda, não larga. Se é a mão direita, pode cortar. Então a gente vê que isso aí eu estou dando essa volta para justificar aquilo que eu disse. Existe esse sentimento? Existe, desde que sejam com pessoas que pensem igual a mim. Exatamente. Se não for, perfeito. Quero que se dane. Passa o trator por cima. Loucura, né? Loucura. Nossa, ele tem razão, viu, Sardano? É bem isso mesmo. Né? Porque o que eu vejo, gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês dois, que ninguém não nos ouçam. Depois que começou a montar a dupla Regiane e Sardano, Sardano e Regiane, o que tem gente me ligando, pedindo informações sobre essa questão do autista e tudo mais, você vê nitidamente, eu lido com voz, gente, você vê nitidamente que a pessoa quer surfar nessa onda, para conseguir votinho aqui, votinho ali. Gente, eu tô falando com duas pessoas dignas e honradas, que eu ponho a mão no fogo pelo Sardano e ponho a mão no fogo pela Regiane. E aí, não se queima, né? Não se queima, e não me queimo, porque eu sei disso. Sendo pessoas dignas e honradas. Então, é meu amigo e minha amiga que estão aqui. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, gente. A Regiane está nesse mercado há anos. Lutando como uma guerreira. O Sardano é a mesma coisa. Todo dia. Lutando para ajudar pessoas. Então, gente, presta atenção. Esse ano o bicho tá pegando, hein? Então as máscaras estão caindo, aguardem. Ô Vini, tem aí 2-3 minutos ainda? Quantos minutos a gente tem? Quantos minutos a gente tem? Peraí, deixa eu ver o relógio. Só isso, Vini. Tá brincando? 2 minutos? Meu Deus do céu. Sardano, você vai ter que voltar, Sardano. Você vai ter... Pode sempre, a hora que puder. A Regiane, você vai voltar, né? Claro, né? Todo mês eu volto aqui, com certeza, gente. aqui. E olha, fiquem à vontade, tem 2 minutos, gente. Vocês controlem o tempo, fica à vontade. Mas Sardano, olha, essa colocação que você fez agora, que existe inclusão desde que você pense como eu, é fantástica. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece, infelizmente. O negro de direita é loiro. Pronto. Pronto. Não, e outra coisa que a gente um dia precisa tocar também no assunto é a questão da heterofobia. Sim. Porque tá começando. Mas também. Não é? Tá começando, viu? Tá? Uma hora tem que conversar sobre isso também. Vocês querem passar mais algum recado? Vocês fiquem à vontade. Eu quero agradecer e quero dizer que quando você falou da questão do autista, a especialista, quem dedica a vida é a Regiane. Vamos dizer assim, eu tenho um olhar muito próximo, tenho feito alguma coisa, mas eu estou aqui aprendendo muito mais com ela, que é realmente quem dedica a vida, quem pode falar
né, sobre essa questão do autista é a Regiane que está me ajudando, me ensinando muito sobre isso. Está dando com certeza Deus nos nossos caminhos, tenho certeza disso. Regiane, fica à vontade, tem 20 segundos. Encerra você, Regiane. Mais uma vez, eu quero agradecer por tudo. O nosso Sardano veio para cá, né? Mesmo com essa agenda corrida aí, tenho muito a agradecer, viu? Muito obrigada por estar aqui com a gente. E Saulo, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. E a todos, muito obrigada por ter nos assistido, nos ouvido aqui. Espero ter ajudado mais um pouquinho. E até o próximo Papo Amigo Informação com Convicção. Tchau, 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 tchau. Acho que eu sou uma mente brilhante, né? Não, mas Gostei. obrigado por ter vindo. Nossa, 4, 3, 2, 1, 0. Papo Amigo, informação com reflexão. Até o próximo programa.